A Universidade de Passo Fundo acaba de concluir mais um processo de autoavaliação institucional. Neste momento do ano, ela está revisitando estes resultados e nós vamos entender agora quais são alguns dos resultados da autoavaliação. Frequentemente, também são divulgados rankings de avaliações de cursos e de instituições de ensino superior. Como fazer a interpretação correta destes resultados? Bom, tudo isso nós vamos saber a partir de agora com o nosso convidado aqui no Estúdio Jardim da UPF-TV, o professor Fábio Barão, que é o coordenador da divisão de avaliação da UPF. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Café Expresso nesse momento que é de retrospectiva do ano. Obrigado, bom dia, Thaís, bom dia a todo o pessoal aqui do Café Expresso, é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Que bacana. Professor, a autoavaliação concluída, neste momento vocês analisam os resultados, o que é que pode ser dito deste momento que é justamente de refletir sobre o que foi feito e também de possíveis mudanças? A autoavaliação nesse semestre especificamente, né, ele toma um formato bem novo. A gente está ampliando a nossa autoavaliação. A gente está medindo dimensões dentro da UPF que a gente ainda não tinha medido, né? Que a gente ainda não tinha medidas concretas. Então a gente ampliou bastante esse processo e ele está gerando uns resultados bem interessantes para a gente esse semestre, que justamente o propósito da avaliação é o quê? É poder conhecer a si mesmo para poder melhorar. Algumas mudanças podem vir pela frente no próximo semestre? Indubitavelmente, tem bastante mudança vindo pela frente. A gente já tem algumas ações que já aconteceram em reflexo da autoavaliação, né? Pontualmente elas estão aparecendo por ali, tem alguma coisa assim, você pediu, a avaliação ouviu, alguma coisa parecida, né? Mas muita coisa está para vir aí. Quanto mais a gente pergunta, mais informação a gente tem. Que bacana. Professor, frequentemente nós recebemos da imprensa e a própria universidade também utiliza rankings. Quando que surgiu este movimento de rankings que classifica instituições e cursos? Ranking enquanto classificação é algo relativamente novo. Ela começou lá no começo dos anos 2000. Né? O primeiro ranking, de fato, o ranking mundial que coloca, né, no mundo todo, nasceu em 2003 na China. É conhecido hoje como ranking de Xangai. Né? Mas e depois, em 2004, o jornal The Times, aquele jornal inglês, né, o conhecido jornal inglês, passou a publicar o Times Higher Education, que seria também um ranking conhecido, justamente derivando do jornal. Né? Depois do Times, durante muito tempo o Times publicou junto com o pessoal da QS, que depois agora também derivou para mais um ranking em 2010 para o ranking QS também, que são os 3 principais rankings mundiais. No Brasil, professor, esse movimento também surgiu aí logo depois da China? Sim, sim, no Brasil também. No Brasil a gente já tem tradicionalmente, desde 1990, o Guia do Estudante, o da Editora Abril. Esse, digamos que é o ranking mais tradicional, ou o Guia do Estudante não é um ranking? Aí que tá, o Guia do Estudante não faz ranking. Quando a gente pensa em ranking, a gente pensa em classificação. E o Guia do Estudante não faz classificação, eles fazem as estrelas, as famosas estrelas dos cursos 5 estrelas, 4 estrelas. Eles simplesmente os colocam em categorias. Diferente dos rankings internacionais que fazem, de fato, uma lista do primeiro abaixo. Segundo, Exatamente. terceiro lugar. E esse não é o propósito do Guia do Estudante. Mas nós temos também um ranking nacional. O mais conceituado é o RUF, o ranking universitário da Folha. Também, como o Times, né, publicado por um veículo da mídia. Basicamente, estes dois são os mais respeitados e os mais utilizados por grandes instituições de ensino do país. Guia do Estudante da Abril e o RUF, que é o ranking universitário do jornal Folha de São Paulo. Exatamente. O que é o IGC e o que exatamente o IGC do Ministério da Educação leva em conta, professor? Tá. O IGC é o seguinte, o IGC faz parte do processo do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Justamente esse, onde a autoavaliação também está inserida, né, onde esse nosso processo de autoavaliação está inserido. O IGC, ele é um índice utilizado para regulação. Né, isso tem que deixar bem claro. O IGC é um índice regulatório. Então, o Ministério da Educação conduz uma série de avaliações e coloca ali uma medição regulatória. Se você estiver abaixo dessa medição, o Ministério chama um pouquinho de atenção, o Ministério tem que fazer ali uma intervenção ou qualquer coisa parecida. Mas ele não tem o propósito de ranking. Ou seja, IGC não é ranking. IGC não é ranking. Se a gente for olhar, por exemplo, o
os rankings de fato que vai colocar entre o maior e o não tão bom, né? Ele vai medir muitas dimensões, como internacionalização, como número de patentes, como produção científica, né? O impacto dessas produções científicas não é só produzir, mas a relevância dessas produções, tudo coisa que o IGC não mede. O IGC mede basicamente o quê? Basicamente o IGC ele é uma ponderação das médias calculadas dos cursos e dos cursos de pós-graduação. Baseado no resultado de alunos também? Baseado em 3 elementos. Na prova do ENAD, uma derivação da prova do ENAD, que é o IDD, o Índice de Desempenho, e mais elementos que ele extrai do Censo do Ensino Superior e do questionário do estudante aplicado durante o ENAD. Então ele usa isso para compor, né? Ele compõe essa nota para os cursos. O IGC, ele é a média dos cursos, mais a média atribuída pela CAPES aos cursos de pós-graduação. E isso que já faz o IGC ficar diferente, porque nós podemos ter, por exemplo, não universidades, mas faculdades que têm, por exemplo, um curso só e não tem pós-graduação. Ela também tem IGC, o IGC dela também é medido, mas como ele é ponderado por tipo de ensino, né, o que acontece? Ele vai ter o seu IGC medido só sobre um curso de graduação, uma coisa muito mais simples, diferente de uma universidade, por exemplo. Que é complexo. Muito mais complexo. Que tem muitos cursos, que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral. Exatamente. Então, à medida que a gente cresce em complexidade, a gente vai crescendo em complexidade esse cálculo também, né? E aí cada instituição, é claro, comunica do seu estilo, da forma que gosta. Exatamente. Justamente é nesse sentido. Como a gente começa a cair na questão da metodologia, né, fica o método, a questão do método, muita gente acaba focalizando no resultado e esquece o método, né? O propósito do IGC não é fazer ranking. O propósito do IGC é medir para regular. Por isso que ele vai medir esses elementos. Ele não tem o propósito de colocar um acima do outro, principalmente porque a metodologia dele não permite. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações. Um ótimo dia de trabalho, já um bom final de ano para você. Obrigada. Muito obrigado. Sempre muito bom estar aqui com vocês.